Olá, queridos alunos, mais uma semana com vocês. Eu espero que essa metodologia esteja agradando, né? E eu espero que nós consigamos levar aí mais algumas aulas desse formato. Então, iniciando a segunda parte da disciplina, nós temos o início de trabalhos com técnicas. Nós vamos trabalhar algumas técnicas que são bem importantes na hora de tentar entender aquela segunda fase, aquele terceiro fator lá da avaliação comportamental, que seria a escolha do tratamento, a escolha das técnicas utilizadas, tá? Então eu posso escolher o tratamento que seria alguma das metodologias, né, que a gente trabalhou na aula passada, e dentro dessas metodologias podemos escolher algumas técnicas de trabalho que eu trago a dessensibilização sistemática como se fosse um ícone de técnicas da comportamental, tá? A dessensibilização é usada em muitos casos. Até hoje ela é muito usada. É claro que existem algumas adaptações. Hoje você tem a dessensibilização feita com realidade virtual, com aqueles óculos de realidade virtual, com ambientes preparados e tal, né? Então, nós temos várias tecnologias que auxiliam essa técnica que é muito antiga. Ela é muito antiga, mas ela é muito eficaz. Tanto que ela vem sempre sendo reelaborada e com o tempo ela vai ganhando outros nuances, tá bom? Espero que vocês gostem. Outra coisa, algumas pessoas me questionaram sobre o som do áudio, tá? Eu preciso que vocês ouçam essa aula sempre com fone de ouvido. Não tem como vocês ouvirem a aula sem o fone de ouvido, porque se for sem o fone, ela fica com um som muito baixo mesmo, tá? Então, sempre procurem usar o fone de ouvido. Lembrando, tá, gente, que essa aula, esses slides são exatamente os slides que eu dou na sala de aula. Essa aula é exatamente a aula que eu dou na sala de aula. Nada diferente do normal, nada diferente das aulas que são oferecidas presenciais, tá? Só que nessa aula eu estou gravando aqui para vocês ouvirem a hora que vocês quiserem. E a próxima aula também, a mesma coisa, os mesmos slides que eu dou na sala de aula, eu estou trazendo para vocês, sem tirar nem pôr nada. Lembrando que esse texto, ele está naquele livro, né, que nós já falamos na apresentação dessa bateria de aulas. Ele é o segundo texto daquele livro, o segundo texto usado, né, naquele livro. Então, nós temos aqui, de acordo com esse texto, nós temos a definição de dessensibilização, que seria uma intervenção terapêutica desenvolvida para eliminar o comportamento de medo e a síndrome de evitação. Então, tanto eu posso aplicar essa técnica para fobia, quanto para algum tipo de medo, qualquer deles. Tá? A fobia seria mais grave, né? Algum medo qualquer. E na síndrome de evitação, por exemplo, eu evito ir a supermercados cheios, porque eu não gosto de pessoas conversando e tocando em mim. Né? Então, síndrome de evitação é nesse sentido, não chega a ser um medo, um pavor. A fobia seria o pavor, o medo é um medo comum, normal, e a síndrome de evitação eu evito, eu até poderia enfrentar a situação, mas eu evito as situações porque elas me causam desconforto. Tá? Seria uma graduação aí desses níveis de complexidade do medo, e associada ao medo, certo? Aqui dessa técnica seria que ela foi desenvolvida por Volpe na década de 1960. Então, logo no início das técnicas e teorias aplicadas à clínica, nós temos essa técnica, que é a dessensibilização, tá? Com o objetivo de redução das reações de ansiedade. Então, eu sempre tenho
uma relação de ansiedade, medo, estresse, né, de acordo com determinado objeto. Ela se baseia em princípios do condicionamento clássico condicionamento clássico pavloviano, que é estímulo-resposta, simplesmente isso, é o condicionamento clássico. Ela vai se basear nisso, simplesmente nisso, e mais pra frente a gente vai falar sobre, né, como se dá e tal, e vocês vão ver como é interessante dominar e aplicar essa técnica. Hoje, sem dúvida, é a mais investigada, quiçá a mais usada, tá, de sensibilização, porque ela tem um efeito muito positivo e ela é amplamente utilizada. Ela pode ser amplamente utilizada, inclusive, como já falei, né, ela está sendo reavaliada e conduzida em muitos casos, em muitas situações. Tá? Hoje, o arsenal que se usa para trabalhar essa técnica é muito interessante, muito, muito legal mesmo. A tecnologia está ajudando bastante a terapia, a psicoterapia. Alguns componentes dessa técnica são importantes que a gente saiba. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ensinar resposta contrária à ansiedade. O que eu tenho? Com um relaxamento ou resposta assertiva. Eu tenho o mesmo estímulo, mas eu tenho uma resposta sendo ensinada, uma resposta contrária sendo ensinada. Então, o mesmo estímulo continua, eu tenho exposição àquele estímulo e tenho um condicionamento de uma resposta diferente. Tá? 2. Exposição graduada ao estímulo provocador. Então, tanto eu estou ensinando uma outra resposta, condicionando uma outra resposta ao mesmo estímulo, como eu tenho a ideia, né, que é bem interessante, que é a exposição graduada a esse mesmo estímulo. Então, eu tenho um estímulo e eu tenho uma exposição graduada junto com o condicionamento de outra resposta. Tá? Então, eu tenho pela imaginação ou ao vivo, ou agora pela realidade virtual. A técnica consiste, né, assim, as primeiras coisas a fazer, né, assim, primeiramente, né, constrói-se uma hierarquia de estímulos em conjunto com o paciente. Então, essa hierarquia, mais pra frente eu vou explicar para vocês como é que ela funciona. Mas eu vou construir uma hierarquia de ansiedade, da menos ansiogênica para mais ansiogênica. Do estímulo menos ansiogênico para o mais ansiogênico. Isso vai ser construído com o paciente próximo, tá? No caso da realidade virtual, você vai passando de fase. É como se fosse um joguinho de computador, né? Então, aquela programação vai aumentando digamos, o nível de complexidade da atividade que é proposta, né? Aqui temos, em seguida, inicia o trabalho de condicionar novas respostas ao estímulo antigo. Então, vamos supor que eu tenho medo de barata, né? Então, eu vou construindo uma hierarquia onde eu vou da situação menos ansiogênica em relação à barata para a situação mais ansiogênica em relação à barata. E nesse meio tempo, eu vou condicionando novas respostas ao mesmo estímulo, até que eu condicione uma resposta mais aceitável ao medo de barata. Aí, esse estímulo é gradualmente apresentado, associado à apresentação de técnicas de relaxamento e respiração que associam novas respostas à presença de estímulo nocivo, do estímulo nocivo. Então, eu tenho vamos supor que a pessoa refere que o momento onde ela começa a sentir ansiedade em relação ao tema barata é dela imaginar que tem uma barata no quarto dela. Em algum momento da vida dela, ela já achou uma barata no quarto. Mas só o pensamento de poder achar uma barata no quarto já traz ansiedade para ela. Já começa a fazer com que ela fique ofegante, quando ela fique mal, o coração dispara,
E ela começa a ter pânico, muito medo mesmo de ter uma barata no quarto, atrás da cortina. Uma hierarquia de ansiedade é uma lista de estímulos evocadores de ansiedade, relacionados em conteúdo e ordenados segundo a quantidade de ansiedade que provocam. Então, eu tenho do menos para o mais. Os estímulos podem ser externos e internos à pessoa. Então, eu posso colocar a lembrança de quando você era criança e atrás da sua cortina foi encontrada uma barata. Ou você pode evocar uma imagem de uma cortina, né? Vamos pensar que a imagem da cortina seja algo que desperta esse medo. É construída a partir do relato do próprio paciente. Pede-se que o paciente anote as situações que precedem a ansiedade. Então, o paciente ele vai anotando aquilo que ele vai construindo ao longo das primeiras semanas de tratamento como o referencial sobre aquela fobia, aquele medo, aquela evitação. Então, eu tenho fobia de gato. Então, eu vou anotar situações onde eu tive gato, situações onde eu tive contato com o gato e relatos de pessoas que falam sobre momentos em que eu me relacionei com o gato quando criança. Enfim, eu vou anotando todas essas situações. Nós temos a famosa escala SUDES, né? Que é a escala de ansiedade. Essa escala ela vai de 0 até 100. 0, onde 0 é nenhuma ansiedade, 25 é leve, 50 é moderada, 75 é severa e 100 é extrema. Então, o trabalho de construção de ansiedade, ele vai levar em conta essa escala. Aí, como é que eu uso essa escala? Tá? Primeiro, eu vou pedir que o paciente relacione situações onde ele tem mais despertar de ansiedade em relação à situação, ou objeto fóbico. No caso, o medo de gato. E aí, eu vou fazer com que essa pessoa vá graduando na escala de ansiedade. E como é que eu faço isso? Eu ponho um referencial onde é 0 ansiedade e ponho um referencial de extrema ansiedade. E o referencial também é próprio para cada indivíduo. Então, eu tenho, olha, vamos fazer como se fosse um questionamento, né? Vou questionar o meu paciente aonde em qual momento da vida dele, onde tem 0 ansiedade, nada de ansiedade. Aí ele coloca lá, sei lá, na rede em casa, deitado na rede na minha casa. Eu tenho nada de ansiedade. Na minha casa não tem gato perto e tal. E eu tenho 100% de ansiedade extrema. Isso já aconteceu quando um gato pulou nas minhas costas. Eu estava andando na rua e um gato pulou nas minhas costas. Foi um extremo de ansiedade. Eu caí no chão, aos prantos, não conseguia se levantar, fiquei muito mal, taraná, taraná. Tive que ir para o hospital, eu não conseguia me mexer, fiquei paralisado. E isso é extrema ansiedade para ele. É o momento que ele teve mais ansiedade na vida. E aí a gente vai construir os níveis de ansiedade de acordo com essa escala. Sempre tomando o 0 daquele indivíduo como parâmetro e tomando o 100% daquele indivíduo como parâmetro. Então, nós temos, sei lá, um questionamento que eu poderia fazer, né, na prática. Joãozinho, eu sei que você tem medo de gatos, tem fobia a gato, e eu sei que 0 de ansiedade é você na rede, em casa, e 100% de ansiedade é você indo ao hospital, você em crise de ansiedade, indo ao hospital paralisado, sem conseguir se mexer, né? E tomando medicação e tal. Isso é 100%. Então, considerando 0, onde não tem nada de ansiedade, e 100% de ansiedade, que é aquele extremo de você ir para o hospital,
Imagine você vendo uma foto de um gato. Aonde essa ansiedade estaria? Aí a pessoa, o indivíduo, vai responder: ah, eu acho que vendo a foto de um gato seria uma ansiedade leve, 25. Né? Então, a pessoa mesmo vai construir essa hierarquia. Tá? Caso vocês queiram saber mais, entender melhor, pormenorizar mais essa história da construção da hierarquia, eu sugiro que vocês peguem o texto na página 186, que lá vocês vão ter mais detalhes minuciosos sobre a construção da hierarquia. Porque basicamente é isso, né? Agora, detalhes mais teóricos, vocês vão ter detalhadamente lá, certo? Lendo o texto mesmo. Aqui nós temos um caso da aplicação de como construir essa hierarquia de ansiedade na prática, né? Então, vamos lá, vamos aplicar na prática. Luiz Eduardo é aluno do ensino médio e fará o Enem daqui a 2 meses. Possui um histórico de muita ansiedade e refere estar tendo muita insônia. Relata ter reações de evitação e pavor ao entrar na sala do simulado para o exame. Diz que não suporta a ideia de fazer o Enem e que acha que não conseguirá ir ao local de prova por apresentar reações de choro, taquicardia, ansiedade incontroláveis quando pensa em fazer a prova. Então, nós temos daí a nossa escala já está pronta, foi feita junto com Luiz Eduardo, tá? Então, vamos pensar aqui que ele colocou com score 30 na escala de 0 a 10, e aí eu pergunto, Luiz Eduardo, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada de ansiedade, você na rede, dormindo tranquilo, e 100% é você dentro da sala do Enem fazendo a prova, aonde estaria você se imaginar 2 semanas antes do exame? Ah, eu tô com pouca ansiedade. Tô com ansiedade, mas com pouca. Então, 30. Ele mesmo colocou 30. Tá? E aí eu vou questionando, fazendo a mesma questão para todos esses itens aqui. Uma semana antes do exame, já está chegando perto, né? Como estaria a sua ansiedade? 2 dias antes do exame, como estaria a sua ansiedade? Coloca-se as folhas do exame em cima da mesa, como estaria a sua ansiedade? Respondendo as perguntas. À noite, antes do exame, conduzindo-se para o lugar do exame, esperando para entrar na sala e sentado esperando que comece. Aqui tem uma situação trocada, aqui colocando as folhas do exame em cima da mesa. Isso aí deve ser uma referência ao simulado, tá? E aqui respondendo a perguntas do exame, aí também seria simulado. E a noite antes do exame, que seria o exame final mesmo, seria o próprio Enem, o oficial, né? E aí, conduzindo-se para o local do exame, Então, aqui, até a 1, 2, 3, 4, 5, até a questão 5, eu estou me referindo a uma etapa anterior, né? Seria um simulado, seria um tempo antes e tal, que não causa tanta ansiedade, mas mesmo assim, 80% na escala, né? 80 na escala de ansiedade é muito, já é bastante, né? E 100 sentado esperando que comece, tá? E aí o trabalho contracondicionar, fazer um contracondicionamento entre a resposta que é dada, a resposta ansiogênica, ansiosa dessa situação com uma situação de relaxamento. Então, eu tenho um relaxamento aplicado, por exemplo, a imaginação ou a pessoa se pensar, se projetar para 2 semanas antes do exame. E isso é acompanhado já, né? A pessoa vai pensando nisso e é feito uma sessão de relaxamento imediatamente. E é direcionado para que a pessoa conduza durante aquela semana exercícios de relaxamento
e exercícios de projeção dessa, por exemplo, 2 semanas antes do exame. Então, a pessoa se projeta para 2 semanas antes do exame e faz sessões de relaxamento, ela mesma, hipnose, relaxamento e tal. E aí, assim, no próximo texto, a gente vai falar sobre técnicas de relaxamento, tá? Não fiquem preocupados. Mas aqui nós temos essa construção gradual, tá vendo? Sempre da menor ansiedade na escala, no score, né? O score menor para o score maior, tá? Qualquer dúvida sobre isso aqui, vocês me perguntem na aula de quarta-feira, estarei à disposição. Não sei se a aula vai ser pelo Zoom ou se a aula vai ser no canal do YouTube, porque a gente está assim, cada dia é uma construção, né? Cada dia é uma resposta, ou cada dia acontece coisas diferentes. Hoje, o que veio no grupo dos professores que a gente está discutindo é que o Zoom não está mais sendo recomendado para conversas. Então, a gente teria que pensar em uma outra forma. Eu acho que talvez a live do YouTube possa ajudar, sendo que outras pessoas vão poder ver, vai estar acessível lá, outras pessoas entenderem, verem a nossa aula, tá? Não sei, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? E até lá eu falo para vocês, até quarta-feira a gente já tem uma posição. Um beijo para todos, uma ótima semana, tá? E bons estudos.